A ESPN lançou uma lista com os melhores jogadores para a temporada 2024-2025 da NBA e nesse vídeo aqui eu vou fazer o quê? Corrigir essa lista porque ela é uma atrocidade. Obviamente eu não vou focar nos 50 nomes que a ESPN trouxe aí, eu vou focar no top 10 e a gente vai corrigir isso porque tem coisa que simplesmente não tem explicação. Eu vou começar listando para vocês o top 10. Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Jason Tatum, Stephen Curry, LeBron James, Joel Embiid, Kevin Durant e Anthony Edwards. E vou começar pela 10ª posição, concordando com a ESPN. O Anthony Edwards é sim um jogador top 10 da NBA hoje, pelo que ele já fez no Minnesota Timberwolves, por toda a mídia que ele tem também, por todo o hype que ele causa, por toda a atenção que ele chamou para a cidade de Minnesota, uma coisa que não acontecia há muito tempo, que foi a missão do Karl Anthony Towns, que foi a missão do Andrew Wiggins. Eles não conseguiram fazer isso, mas finalmente Anthony Edwards conseguiu levar essa franquia para um patamar que só o Kevin Garnett tinha conseguido levar antes. Não estou comparando Anthony Edwards com Kevin Garnett, estou dizendo que a franquia chegou de novo aos grandes holofotes por conta de Anthony Edwards, então eu acho que sim, ele é um jogador top 10 da NBA hoje. E o 10º lugar é um lugar correto pra ele, tá? Em 9º lugar, a gente tem o Kevin Durant. E tem 3 nomes aqui nesse top 10 que são nomes veteranos. E assim, veteranaços no caso, né? Jogadores que estão perto de se aposentar, eu acho. Porque nunca se sabe quando o LeBron James vai aposentar. Enfim, o Curry também não tá demonstrando sinais de parar. Vocês entenderam o que eu quero dizer. O Kevin Durant tá em 9º. O Stephen Curry tá em 6º e o LeBron James tá em 7º lugar nessa lista. É inacreditável que esses caras tenham mais de 15 anos de liga, o LeBron aí com 20 já, e ainda estejam entre os 10 melhores jogadores da NBA. O Kevin Durant chegou a responder um tweet dizendo que ele tinha tentado bloquear o filho do LeBron James e ele falou, caramba, eu tô velho. E sim, esses caras estão ficando velhos, mas eles ainda são jogadores top 10 da NBA. E isso é insano, isso é completamente bizarro. Só do nome desses caras tá ali, eu acho que já é um reconhecimento insano ao basquete que eles jogam e é tudo que eles fizeram pelo basquete. E eu trouxe o nome desses 3 caras justamente para dizer que faz sentido que Anthony Edwards esteja abaixo deles nessa lista de melhores jogadores para a próxima temporada. Principalmente porque é a primeira aparição do Anthony Edwards num top 10 assim. E só o que separa o Edwards desses caras mesmo é tempo, né? Esses caras vão entrar em decadência, não consigo dizer que nenhum deles entrou em decadência já, o que é completamente assustador e uma aberração, mas sem dúvida esses caras vão entrar no final das suas carreiras aí, o Anthony Edwards vai passar eles nas próximas listas de top 10 melhores jogadores para tal temporada, para temporada X. Agora uma coisa me surpreende, porque eu disse que o Curry tá em 6º, o LeBron tá em 7º e o Kevin Durant tá em 9º nessa lista. Acontece que o Joel Embiid tá em 8º e eu entendo a questão das lesões, mas eu vou trazer um argumento aqui que é o seguinte. O Joel Embiid dentro dessa lista é um jogador de excelência ofensiva, você pode não gostar do estilo de jogo dele, mas é um estilo de jogo eficiente, e ele é o 2º melhor defensor desse top 10, atrás só do Giannis Antetokounmpo, o nome que a gente vai chegar ainda. E eu entendo o argumento para Joel Embiid em 8º lugar se o argumento for lesões, beleza, porque critérios eles são adotados e listas são montadas baseadas em critério. O meu maior problema com essa lista da ESPN é não existe critério. O critério dado para colocar o Joel Embiid em 8º aqui é que ele se lesionou na última temporada e, não mostrou todo o basquete que ele poderia ter mostrado. Ok, eu aceito o argumento. Mas então por que é, por exemplo, que a gente tem o Zion Williamson na 27ª posição, à frente de Jimmy Butler e Domantas Sabonis? E mais grave que isso, por que é que a gente tem Kawhi Leonard na 22ª posição, à frente de Paolo Banchero, Kyrie Irving, De'Aaron Fox? São jogadores que têm problemas gravíssimos com lesão e que não desempenharam tudo que deviam na última temporada por conta das suas lesões. E ainda assim eles estão à frente de jogadores de grande nome. Kyrie Irving jogou muito, Kyrie foi pra final da NBA na última temporada, gente. Então pra mim ficou meio estranho o critério, porque saudável, na minha opinião, Joel Embiid é um jogador top 5 da NBA. Justamente pelo fator que eu trouxe de ele impactar no ataque tanto quanto na defesa de forma excelente. E eu sei que falar sobre o Joel Embiid é muito complicado, existe muito hate em torno do cara, a personalidade dele é muito forte, ele é um cara que não assume algumas responsabilidades, ele tem problemas. Mas se a gente vai analisar o basquete cru, Joel Embiid é um jogador top 5 da NBA hoje, isso é indiscutível pra mim. Mas se você, diferentemente da ESPN, quer usar o argumento da lesão, ok, eu acho que o 8º lugar é um lugar decente pra ele tá. Eu, pessoalmente, colocaria ele no top 5, na 5ª posição, pra ser mais específico. Então, pra mim, essa parte de baixo do top 10 aí ficaria com Joel Embiid na 5ª posição, Stephen Curry na 6ª posição, porque também
Entre os 3 veteranos aí, Curry, LeBron e Kevin Durant, eu acredito que o Curry é o cara que menos decaiu. É muito difícil falar sobre jogadores decaindo, porque esses caras são a elite do basquete ainda, mas pra mim, entre esses 3 nomes, o Curry é o cara que mais tá performando, é o cara que tá na melhor forma física, é o cara que não parou de meter bola, o Curry arremessa de uma forma absurda ainda, e é um jogador que desequilibra muito. De novo, não tô dizendo que o LeBron e o Kevin Durant não estão em boa forma física, não tô dizendo que os dois não são jogadores eficientes, mas entre os 3 o Curry tá superior. Então eu ficaria com Embiid em quinto, Curry em sexto, LeBron em sétimo, Kevin Durant em oitavo e o Anthony Edwards em nono. Ah, mas por que eu tô tirando o Anthony Edwards da 10ª posição? Eu vou explicar já. Na lista original da ESPN a gente tem um problema gravíssimo. Shai Gilgeous-Alexander tá em 4º lugar, à frente do Jason Tatum. E pra mim isso não tem a menor condição de acontecer. Jason Tatum é um melhor jogador de basquete do que Shai Gilgeous-Alexander. O Shai não é um jogador ruim, mas ele não é melhor que o Jason Tatum. Jason Tatum acabou de ser campeão da NBA. Ah, mas ele não é o melhor jogador do Celtics porque ele não foi Finals MVP. Então por que é que o Jaylen Brown não tá no top 10? O Jaylen Brown tá na 14ª posição, atrás de Victor Wembanyama, Jalen Brunson e Anthony Davis, nessa sequência. Então se o Jason Tatum é o melhor jogador, visto que ele tá dentro do top 10 do Jaylen Brown não, da franquia que foi campeã na última temporada, ou seja, a melhor franquia da NBA, como que o Shai Gilgeous-Alexander é melhor que ele? Pra mim, o Tatum tem mais versatilidade ofensiva que o Shai, em relação a pontuar em níveis diferentes e em criar pros seus companheiros e jogar fora da bola, e defensivamente não existe comparação entre os dois jogadores. O Tatum é maior, mais forte e tem mais vontade de defender. E falando em defesa, aparentemente a ESPN odeia a defesa, só se importa com o ataque, porque o Joel Embiid tá lá em oitavo, né, como eu já disse, ele é o 2º melhor jogador dessa lista, e não só isso, mas o Shai tá à frente do Tatum, e se você desconsidera a defesa, isso é até, sei lá, considerável, plausível, porque o Shai pontua mais que o Jason Tatum. Então eu arrumaria isso colocando o Shai Gilgeous-Alexander em 10º nessa lista. Eu não acho que ele ainda tá em nível de ser melhor que o Stephen Curry, que o LeBron James, que o Kevin Durant, e hoje o Anthony Edwards é melhor que ele. Se você discorda e quer trocar o Edwards com o Shai, eu não vou discutir por isso, eu não vou achar ruim, é uma coisa sobre a qual eu não me debrucei de fato. Mas dentro desse top 10, pra mim, esse é o erro mais grave. Shai Gilgeous-Alexander em 4º lugar não faz o menor sentido, ele tá abaixo desses veteranos que eu citei, à frente ou atrás de Anthony Edwards, você decide. Então agora essa lista ficaria Jason Tatum em 4º, Joel Embiid em 5º, porque eu acho que sim, o Tatum tá acima do Joel Embiid hoje, mesmo levando em consideração o fato de o Embiid ser o 2º melhor defensor desse top 10, o Tatum causa mais impacto, principalmente se a gente tá falando de playoffs. Logo abaixo do Joel Embiid, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, e aí Shai Gilgeous-Alexander ou Anthony Edwards, e os dois completam esse top 10. E aí a gente entra no top 3, mais uma vez falando de defesa. Por quê? Nikola Jokic, na minha opinião, é o melhor jogador de basquete do mundo hoje. Mas colado nele, e muito colado nele, pra mim, está Giannis Antetokounmpo. Entendam, o Jokic é a maior arma ofensiva desse top 10. O quanto ele impacta o time do Denver Nuggets, com assistências e com a própria pontuação, sempre escolhendo a melhor jogada para os próprios companheiros, sempre abrindo mão da própria pontuação para achar um companheiro mais livre, é impagável. E é fundamental para um time funcional, e ele é capaz de extrair o melhor desses jogadores. E o Luka Doncic tem um pouco dessa genialidade em nível menor, com um pouco mais de mobilidade, porque o Doncic é o cara, o famoso rápido lento, ninguém consegue marcar o cara, mesmo ele tendo um tempo de jogo que não é insano, igual um de Aaron Fox, por exemplo. E aí onde eu quero chegar é, o Giannis é o melhor two-way, o melhor jogador que tanto ataca quanto defende em níveis excelentes nesse top 10. Então se você acha o Giannis hoje o melhor jogador do mundo, eu não vou discutir com você, mas colado nele tem que vir Nikola Jokic. Eu não acho que o impacto defensivo do Luka é o mesmo impacto do Jokic, porque o impacto do Jokic é tão grande que ele supera a distância defensiva que existe entre ele e o Giannis Antetokounmpo. O impacto do Luka não é capaz, na minha opinião, de superar esse déficit defensivo que existe entre o Luka e o Giannis. Então assim, eu não acho que ofensivamente o Giannis seja o jogador que o Luka é. O Giannis não tem perto da genialidade desses dois caras. Mas defensivamente, a gente tá falando de um cara que tem 2 prêmios de melhor defensor da temporada. E nem o Nikola Jokic e tampouco o Luka Doncic tá perto de chegar nisso. Então, com a sua defesa, o Giannis se lança para a discussão de melhor jogador do mundo hoje. E isso faz com que ele seja melhor que Luka Doncic. De novo, você não é obrigado a concordar comigo. Esse é um argumento e eu me baseio no argumento que faz sentido para mim para criar essas discussões. Mas em qualquer lista de melhores jogadores da atualidade, em primeiro e segundo lugar precisam estar Nikola Jokic
e Giannis Antetokounmpo, senão essa lista não pode ser levada a sério. E o fato de o Giannis estar em terceiro na lista da ESPN ressalta mais uma vez a falta de critério deles, porque a gente tem na 11ª posição dessa lista o Victor Wembanyama à frente do Jalen Brunson. E assim, pra mim, o Victor Wembanyama tem potencial para ser sim um jogador geracional. Na última temporada ele terminou em segundo lugar na corrida pelo prêmio de melhor defensor. Nesse ano, provavelmente ele vence o prêmio de melhor defensor da temporada. Mas o único critério para colocar ele à frente do Jalen Brunson, que demonstrou tanto desempenho com os Knicks na última temporada, é a defesa. E se esse critério é a defesa, o mesmo critério tem que ser usado para Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic. Mas não foi. O que mostra que a ESPN escolhe o que eles querem da forma que eles querem, jogam um monte de folha para cima e na sequência que essas folhas caem, eles montam essas listas. Enfim, para mim esse top 3 seria montado por Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic. E isso faz com que o meu top 10 de melhores jogadores para essa temporada da NBA seja Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Jason Tatum, Joel Embiid no top 5. Pra mim esse top 5 é indiscutível. Você pode, como eu disse, alterar Jokic e Giannis. Pra mim o Luka tá muito sólido em terceiro ali, porque nem o Tatum nem o Embiid se aproximam do jogo dele hoje. Mas esse top 5 é muito fechado, muito consolidado, é difícil debater sobre isso. E de sexto a décimo a gente teria Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Edwards e aí sim Shai Gilgeous-Alexander, porque hoje pra mim ele é com certeza melhor que o Victor Wembanyama, que tá em 11º, por exemplo. E tá feito, arrumamos o top 10 da ESPN, eu não ia conseguir continuar com a minha semana sem consertar isso na minha cabeça. Me diz aqui nos comentários se você discorda de alguma opinião que eu expus nesse vídeo, sempre com muito respeito, é claro, vamos discutir e aprender basquete juntos. Esse é de longe o maior objetivo desse canal aqui. E se você me assistiu até agora, deixa a sua curtida, considera se inscrever no canal e pra ver mais conteúdo sobre NBA é só clicar no vídeo que tá aparecendo na sua tela agora. Até mais e te vejo no próximo.